Vamos lá, boa tarde, pessoal. Então, mais uma quinta-feira que a gente está aqui para poder conversar com todo mundo sobre empreendedorismo, né? Como todas as quintas-feiras, a gente agradece, sabe que muitos não conseguem ainda acompanhar ao vivo, mas a gente remete o link depois e também a gente consegue estar deixando aqui, pelo menos pela semana toda, para que vocês possam estar assistindo aí no decorrer da semana. Essa semana a gente tem alguns pontos bem legais para estar debatendo, algumas novidades bem peculiares, bem diferentes do que a gente tem falado, mas a gente tem falado muito assim, de quem dá certo, quem não dá, o que fazer. A gente tem trago o Sebrae, pessoas experientes que falam muito do que fazer e como fazer. E até então a gente não trouxe ninguém que faz, né? Que realmente mostra tudo isso na prática, que mostra realmente as coisas acontecendo e que mostra também o limite da decisão, que é o que eu tenho falado muito. Eu tenho sempre batido muito forte nessa tecla com vocês, que é a tecla às vezes de decidir empreender. Então, hoje eu coloquei, e eu venho falando sobre isso, o que é um emprego estável, né? Várias pessoas trabalham no governo, a gente sabe, trabalhavam no governo até algum tempo atrás, e ali se consideravam um emprego completamente estável, ou em estatais, ou em empresas tradicionais, e assim por diante. Eu já comentei com algumas pessoas que eu tive um choque muito grande, uma das últimas vezes, na verdade no ano passado, no meio do ano passado mais ou menos, quando eu fui passar na migração, na fila da migração, e aquelas pessoas que trabalham ali e que tinham um emprego na Receita Federal, que é uma coisa muito forte, né? E, normalmente um brasileiro que trabalha na Receita Federal, você fala, nossa, ele tá feito o resto da vida, ele tá super seguro, ele não tem com que se preocupar. E aquilo tudo foi substituído por máquina, né? Isso é muito delicado. E aí eu vou colocar mais um exemplo aqui. Olha, agora eu aprendi a colocar e a tirar esses negócios, né? Hoje não vai ficar no meio de ninguém. Então, assim, eu falei sobre... Eu fui no McDonald's essa semana com os meus filhos, e aí eu tive uma surpresa, porque antes nós também tínhamos as atendentes. E aí, quando eu me deparei com essas máquinas, eu até tirei uma foto ali na hora, ninguém entendeu nada, mas eu tirei uma foto para ver assim, nossa, realmente... As pessoas hoje que não têm uma qualidade de trabalho, que não têm uma fidelização com os seus clientes, que não tem uma diferença no que faz e mantém essa diferença, ela pode ser substituída por uma máquina a qualquer momento. E isso é um risco real, é um risco que cada vez mais a gente vem convivendo. Hoje a gente vê que antigamente a gente fazia faculdade, nós éramos formados e estava tudo bem, e dali para frente você ia desempenhar a sua função. Hoje a gente tem que estar constantemente estudando, porque a tecnologia, os recursos, tudo muda o tempo todo. E pegando todos esses detalhes, eu conheci há muitos anos atrás, a minha amiga Luciana. Então é uma amiga, como tantos clientes, né, que são meus amigos, queridos, meus angolanos, que eu falo mesmo porque são meus. E a Luciana era uma amiga que eu conhecia. Eu conheci a Luciana já tem anos. E ela trabalhava na escola dos meus filhos. Então, uma instituição muito forte aqui no Brasil, muito séria e muito tradicional. E aí ela trabalhava lá e a gente vai conversar um pouquinho com elas, com a Luciana e com a Liliane, que são sócias. Elas montaram a empresa Waiso. Essa empresa é uma empresa do ramo alimentício, que a gente vem conversando muito sobre isso, né? Então, assim, quais os principais ramos? Os ramos onde a gente sabe que tendo crise, não tendo crise, tendo alegria, tendo tristeza, a gente vai comer. Tendo alguma coisa gostosa, a gente não tem tendência, não tem data, não tem nada. Então, a gente tem que ter, sim, um produto de qualidade, algo que atente aos olhos e um bom trabalho. Né? Sem o trabalho, nada se faz em âmbito nenhum, em negócio nenhum. E hoje eu fiz isso porque eu acho que a gente tem falado muito de teoria, mas a gente não tem falado de uma história real. Então eu achei que trazendo as minhas amigas aqui a gente ia falar de uma história real.
E aí eu convido elas, né? Primeiro, boa noite, lá em Boa Angola noite, é noite já. boa noite. A gente está tendo o prazer de entrar na casa de muitas pessoas, que eu agradeço muito. Eu agradeço as nossas lives, as que menos têm visualização hoje, a gente tem no mínimo 20 mil, no mínimo mais que isso até, eu acredito que 25 mil pessoas que assistem. Então a gente sabe que é uma coisa que vocês confiam, que vocês têm a certeza da credibilidade do que a gente vai falar. Que a gente não vai trazer nenhum produto que não seja bom, nenhum tipo de empreendimento que não seja real. Então eu queria que elas contassem um pouquinho da vida primeiro, né? Da vida. Porque assim, vocês trabalharam em empresas grandes, em empresas tradicionais, por quanto tempo? Como foi isso? E assim, eu até volto um pouco mais. Vocês foram criadas assim, de uma forma bem tradicional, daquela forma, eu vou crescer, eu vou fazer faculdade, eu vou trabalhar, eu vou comprar um carro e uma casa. Como é que foi isso? Então, primeiramente, né, boa noite. Eu queria agradecer a Camila, né, por essa oportunidade. A gente, como ela disse, já se conhece há muito tempo. E a gente vai falar um pouquinho, né, de como tudo começou. Mas eu acho que antes seria legal eu falar um pouco por mim, depois ela fala por ela. Vou ser bem breve, tá? Eu fui criada assim, de uma maneira tradicional, né? Você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, você vai arrumar um emprego, você vai ter uma casa, vai ter um carro. E eu acredito muito nisso. Eu acho que assim, a forma da nossa criação, e depois no final, hoje a gente tem um momento especial, porque eu vou fazer um agradecimento sobre algo que muitos já sabem. E eu acho que a forma que a gente é criado interfere muito. A gente acaba criando conceitos, e é claro que isso é muito importante, mas até que de certa forma a gente acaba criando medos também, né? Sim. Junto com esses conceitos, Sim. a gente traz os medos. Sim. Porque na verdade crescer é difícil. É difícil, Né? Eu falo para eles o tempo todo. Crescer é difícil. Crescer, ter sucesso, É não é para qualquer um. Não é fácil, é difícil. E a gente está aqui, e eu desperto eles justamente para isso, pro difícil. Sim. Porque o fácil qualquer um faz, e a gente não é qualquer um. Não. Então, na verdade, eu trabalhei, né? Eu sou formada em informática, em tecnologia de informação. Como a Camila falou, eu sempre trabalhei nessa área, mas dentro do setor educacional. Então, durante 25 anos da minha vida, eu trabalhei nesse setor. Para mim, né, como a Camila falou, era a estabilidade, né, do emprego. Era sinônimo de estabilidade. Sim, eu saía lá, acordava de manhã, ia lá, ficava o dia inteiro no meu serviço, saía de lá, ia almoçar, voltava, enfim, eu estava levando a minha vida, né? Há 18 anos atrás, eu vim embora para essa cidade, passei a morar sozinha, né? Então, eu tinha que me manter, né? E estava lá, trabalhando, desenvolvendo meu papel da melhor maneira possível. Aí, em 2016, mas voltando um pouquinho, eu acho que é legal falar que mesmo desenvolvendo essa função nesse estabelecimento de ensino, eu sempre busquei e procurei fazer algo a mais, além do meu papel nesse estabelecimento, né? Então eu fui fazer o curso de fotografia. Além de tudo isso, eu trabalhava com fotografia nas minhas horas vagas. Então eu sempre gostei de coisas muito diferentes. Eu sempre gostei de estar implantando coisas, de estar trazendo novidade. Só que em alguns momentos eu me sentia meio que freada. Eu não podia colocar as minhas ideias em práticas, né? Então eu buscava fazer isso de uma outra forma. Aí em 2016 eu perdi meu emprego. Perdeu o emprego, Perdi gente. Emprego. Olha, isso é muito sério, né? Eu tô aqui vendo, eu só vou interromper um pouquinho só para agradecer todo mundo que está online. Eu vi aqui, Dr. Dallas, no final a gente vai estar respondendo todo mundo. Pode ir colocando os comentários. Eu vou pedir para que todos curtam e compartilhem para que a gente possa chegar num número maior de pessoas, porque do mesmo jeito que você hoje não tem essa esperança e eu costumo muito falar que a gente não cresce sozinho, né? Nós somos uma comunidade. Sim. E quanto mais a gente distribui isso na comunidade, mais isso volta pra gente. Então, quanto mais a gente puder espalhar a informação e estar falando de tudo isso, façam. E para isso a gente precisa aí que vocês compartilhem e curtam tudo isso. Eu agradeço também a nossa equipe que está presente e todos também que estiverem assistindo podem contar com o nosso escritório, tanto aqui quanto lá.
Vamos continuar. Aí a gente está num ponto mega importante. Ela perdeu o emprego. Perdi o emprego. Né? Quando você perde o emprego, você perde o chão junto. Não, gente, Né? imagina. A estabilidade emocional, que é uma coisa que eu acho muito importante. Eu tenho conversado muito com eles. Até onde você está preparado emocionalmente para a vida. Camila, eu acho que vale. Para ser protagonista. Olha, na verdade, ninguém imagina que uma catástrofe vai acontecer com você. Não. Ninguém imagina que vai entrar água na sua casa e você vai perder tudo, que vai pegar fogo na sua casa. Ninguém imagina isso, mas todo mundo imagina, nossa, se eu ganhasse um dinheiro, é verdade. O que eu ia fazer, entendeu? Então, de repente, a gente se depara com algo que a gente achava só que fosse acontecer com o outro e não com a gente, entendeu? Então, o que aconteceu? Eu perdi o emprego, a Liliane já estava em Arujá, porque ela veio me ajudar a fazer um evento, né? Porque, como eu disse, eu queria fazer algo a mais, então a gente estava fazendo uns eventos, ela já estava em Arujá. De repente, eu falei, e agora? Sem emprego, sem evento, o que eu vou fazer? Aí eu pensei o seguinte, bom, é uma dificuldade, né? Dificuldade é um estado, né? E como aves da mesma plumagem se aproximam, né? Porque eu acredito assim, e isso eu li esses dias, eu achei o máximo. Às vezes a gente quer fazer a sociedade, né? E como que é fazer essa sociedade? Então assim, e aí eu li essa frase, aves da mesma plumagem voam juntas. Então você nunca vê uma galinha e um pavão voando juntos. É verdade. E às vezes a gente precisa disso, se aproximar de quem soma e se distanciar de quem subtrai, né? Então aí foi a união de vocês. Então a dificuldade é um estado, gente. O estado é algo que muda o tempo inteiro. O sólido para o gasoso, a água para o líquido para o sólido. Então é um estado. Então eu não ia passar por aquilo o resto da minha vida. Só que dependia de mim. Exatamente. Aí vem a decisão. A decisão. Né? A decisão. Você poderia ter ficado como vítima durante anos, né? Ou você poderia ter decidido ser a protagonista da sua história. Porque eu também acredito nisso. Às vezes a gente se vitimiza muito. A gente tem uma série de desculpas. Ah, porque o fulano, porque o ciclano, porque o dinheiro, porque eu fui injustiçada, a crise. E aí eu vou passar anos da minha vida reclamando do sócio que por causa dele eu fali. Ou porque realmente a gente passa situações abalam. Mas o tempo que você leva para se reerguer, ele conta muito também. E aí eu coloquei aqui, eu queria perguntar isso para vocês. Eu queria saber assim, entre o medo, a coragem, a atitude, isso tudo foi quanto tempo? 2 meses. 2 meses. Olha, 60 dias. 2 Somente meses. isso. O tempo está passando. Né? Sabe por quê? Eu falo por mim, mas é por ela também. A gente viu na dificuldade a oportunidade. Que eu costumo falar o seguinte, eu até já comentei com a Camila, num jogo de xadrez, o peão e o rei, eles estão no mesmo jogo. Sim. Né? Então, a hora que o jogo termina, os dois saem dali e vão para a mesma caixa. Né? O que difere um do outro é o papel que cada um vai desempenhar durante o jogo. Né? Então, a gente sentou e falou assim, peraí, a gente vai ficar se vitimando, vai ficar chorando, sofrendo, ou a gente vai aproveitar. Porque eu acredito nisso também, que às vezes algo maior permite uma situação na nossa vida, justamente para te tirar da zona de conforto e para te colocar no teu caminho que vai dar certo. Porque às vezes você está lá 20 anos e são 20 anos que você não está no caminho da tua vida. Né? Você não está alcançando a realização da tua vida. Camila, você me conhece há muito tempo. E eu sempre gostei de fazer muita coisa pelo local onde eu trabalhava. Então, por que não fazer isso por mim? Sim. Entendeu? Exatamente. Por que não fazer isso por mim? Eu costumo falar o seguinte, eu me vejo hoje, né, eu olho para mim assim, há uns 10 anos atrás, eu me vejo numa piscina rasinha, com uma água na canela, e eu lá batendo meus bracinhos e achando que eu estava me divertindo ali. Entendeu? De repente a água subiu, eu tive que aprender a nadar.
Entendeu? O que que acontece? Ou você bate o braço e vai nadar, e não adianta você olhar lá na frente e ver o melhor nadador e falar, meu, vou bater palma pro cara, porque o cara é o melhor nadador do mundo. Ele consegue ou não. Só que até onde que ele é diferente exatamente. de você? Nada. Na atitude. Na atitude. Exatamente. Aí eu volto a falar, até o Terezinha sublinhou ali, que é uma pessoa da nossa equipe, que trabalha com a gente, e ele colocou lá, boa pergunta, medo, coragem e atitude. Então, sabe aonde? Quem você tá olhando e tá sendo mais que você? Nisso, nessa frase. No medo, na coragem e na atitude. E não dar volta por cima. E vocês fizeram parte, é o que eu falo, né? A nossa vida é um ônibus. Você vai fazer parte de que lado? Dos que dão certo ou dos que são fracassados? Né? Dos que passam numa prova ou dos que reprovam? Mas o índice é enorme. Tá bom, mas eu faço parte daqueles 5%. É porque eu sou determinada a fazer parte daquilo. Sem essa determinação, eu não vou fazer. É isso aí. Ô, Camila, e a escolha é toda sua. Toda. Outro dia eu assisti um vídeo, né? E eu vi o seguinte. O rapaz falou assim, olha, o ser humano, nós, né? Humanos, nós temos uma capacidade de nos adaptarmos o tempo inteiro. É verdade. A situações, a clima, a tudo. Por exemplo, o gato, ele é gato. Ele vai miar, ele vai subir o muro, ele vai atrás da comida dele, mas ele vai ser gato pro resto da vida. Você não, você pode se adaptar a qualquer situação. Nós estamos aqui, tá quente, tá, o ar-condicionado tá ligado, a gente está se adaptando ao ambiente, né? Então, eu acho que a gente só busca a luz a hora que a gente é trancado num quarto escuro. Entendeu? Exatamente. A partir do momento que você está num ambiente... E a decisão de sair de dentro do quarto escuro, ela urge, né? Sim, você ela busca urge, ela urge. Eu falo para todo mundo, se algo na tua vida não tá te completando, tá te limitando, tá te incomodando, muda. Tenha essa coragem. E se você não tiver coragem, vai ser coragem mesmo, mais fácil. Faça, mais fácil. Exatamente. Então, a partir desse momento que vocês fizeram isso, o que aconteceu? Então, aí eu conheci, né, a Liliane já estava aqui, eu perdi o emprego, falei, gente, e agora? Passei uma semana na praia, vamos refrescar a cabeça, vamos ver o que vai acontecer e vamos pensar o que a gente vai fazer, né? Não adianta colocar a culpa em crise, em pessoas, não adianta, a enxurrada veio e tá te levando. Se você não bater o braço, você vai morrer na praia, né? Sim. Aí... E olhar o desespero como estímulo, exatamente, né? Usar o desespero exatamente, em vez de choro para estímulo. Exatamente. Aí a Liliane, né, mineira, falou, olha, eu tenho um contato, né, de um produtor de um produto que é muito bacana, a gente pode começar a vender isso. Olha, a dona Tamara escreveu uma frase, ela escreveu assim: às vezes ficamos só admirando quem consegue, mas nós, dona Tamara, eu falo uma coisa, a senhora faz parte dessa mesa aqui, a senhora é tão uma mulher guerreira e conquistadora como nós. Hoje a gente vai falar aqui eu trouxe as meninas e no final eu também vou falar a minha história. Então, assim, a senhora não tem nada de diferente da gente, nada. O que a senhora talvez não saiba é a força que a senhora tem. Então, se a senhora olhar pelo espelho hoje e falar, eu posso, eu consigo, e minimizar ao máximo essa que não consegue, a senhora vai ser uma dessas. Como eu tenho certeza que a senhora já é. E a gente vai estar aí, agora em fevereiro, fazendo um evento, e o primeiro módulo desse evento, eu separei ele todo sobre saúde emocional. Porque eu acho que a partir do momento que vocês passam uma situação, como a dona Tamara está revelando ali, como eu já tive outros casos esse ano, muito delicados, e que hoje eu estou vendo as pessoas crescendo, eu vejo vocês que são minhas amigas e outros casos, eu falo, eu mesma, o quanto eu já não acreditei em mim, o quanto eu já me limitei, né? O quanto eu criei muros na minha vida. E eu acredito que hoje nós somos todos iguais, nós só temos que sair desse lugar de vítima e se colocar no lugar de protagonista da nossa vida mesmo. Então vamos continuar aqui na história, onde elas escolheram um produto alimentar. Elas pegaram, olha só o que elas pegaram. Elas pegaram a origem delas, ou seja, o que elas mais conheciam, o que elas cresceram, o que elas sabiam que era bom, né? Isso. Só falar uma coisa, eu acho interessante o seguinte, porque falando desse produto, a gente só tem, entre aspas, porque nada é fácil, gente, nada é fácil.
entendeu? A gente escuta assim histórias que deram certo e fala, nossa, que legal, deu certo, mas é complicado, não é fácil. O que a gente não pode é desistir, entendeu? Então, esse produto nosso é um produto pronto, né? Então, eu também assisti um vídeo essa semana e o rapaz falou, né? Ele falou assim, nossa, às vezes tem gente que tem dificuldade em desenvolver uma equação de segundo grau, de ler um livro. Meu, você só precisa desenvolver. O cara foi lá e criou. E é a mesma coisa, eu não preciso ir lá pegar a vaca, tirar o leite. O produto está pronto, ele vem pronto, entendeu? Um produto bom. Elas não fabricam, né? Elas foram buscar fábricas capazes que fizessem o produto com a qualidade que elas determinaram, da forma que elas queriam, para que elas criassem a marca delas, que hoje é uma marca forte, e que elas pudessem expandir o produto. Ou seja, elas foram buscar o que elas fazem de melhor e o que essa parte de executar o produto, elas terceirizaram. Então, elas também criaram uma rede de outras pessoas que iam trabalhar a partir do negócio que elas estavam criando. Agora, acho que a Liliane pode falar mais um pouco de da produto. Parte do produto, né, do como que isso melhorou a nossa vida, né? Como eu disse, não é fácil, nada é fácil, gente, nada. Todo o princípio, você fica sem saber, fica inseguro. Mas eu torno a falar, só depende de você. Se você ficar lá na piscininha rasa, lá batendo os bracinhos, a água vai vir e vai te levar, entendeu? Você tem que aprender a nadar e ir atrás do seu sonho, ir atrás dos seus objetivos. Todo mundo é capaz. A partir do momento que vocês perderam o emprego e que vocês criaram a empresa de vocês, quanto tempo levou para vocês falarem assim, não foi a pior coisa da minha vida, foi a melhor? Primeiro mês. O primeiro mês. Assim que a gente engrenou os produtos, já foi para a rua, as vendas aconteceram, porque eu trabalho com venda, no primeiro mês. E nesse primeiro mês, assim, em termos de salário, o que vocês ganhavam antes e o que vocês ganharam, não vamos colocar no primeiro mês porque é uma fase muito crua, muito de adaptação, né? A gente sabe que necessita um conhecimento, uma adaptação, tudo novo. Firmar a marca, né? Exatamente. A partir desse momento, vamos colocar 3 meses depois. O que comparando ao salário estável que vocês julgavam e ao que vocês conquistaram depois de 3 meses, o que representava isso? Quando vocês decidiram empreender? Números. Não números, mas porcentagem. Porcentagem. Tipo assim, eu ganhava metade do que o salário que eu tinha, eu ganhava o dobro, eu ganhava... Como é que foi isso? Hoje, nós podemos considerar que... Olha, na verdade é o seguinte... Nós tivemos um investimento inicial, lógico. Sim, claro. Né? Porque nós tivemos que comprar mercadoria, abrir empresa, enfim. Vocês tinham dinheiro ou não? Tinha assim uma coisa limitada? Foi uma coisa assim, calculada para começar? Foi calculada. Bem calculado para conseguir. Bem calculado. Não é assim, tipo, vocês tinham uma reserva enorme, nada disso. Não. Tá. O que é uma realidade, né? Porque eu cheguei na cidade de Arujá, ela ficou desempregada. Eu já cheguei aqui desempregada. Entendi. Eu vim atrás de uma oportunidade. Então vocês já estavam no momento limitado. Limitado. Okay. Muito limitado. Então foi a hora que eu falei com ela, vamos começar a empreender? Você quer ser patroa ou você quer ser uma funcionária? Isso foi decisivo. Você quer ser o chefe ou você quer ser mandado? E era sobrevivência também, né? Era sobrevivência. Entendeu? A partir desse princípio, aí sim a gente foi atrás do produto, que estava muito perto de nós, da minha origem, da minha terra. E 3 meses... Você gostava. Algo que eu gostava e que poderia, eu sabia que havia uma boa aceitação das pessoas. Era só uma questão de conhecer, de ter o acesso. Então, 3 meses depois, eu posso te dizer que, comparado ao que ela ganhava, comparado ao meu último emprego, em termos de porcentagem, 400% mais. Então, você ganhava já 4 vezes a mais do que o seu salário em 3 meses depois. 3 meses depois. E aí eu te pergunto assim, trabalhando, e quem que te orientou? Você foi buscar? Aonde? Qual era quem te ensinou ou não? Você foi pelas suas origens, você foi pelo seu instinto, pelo que você conhecia e colocando a cara no sol mesmo. Na verdade, ela me ensinou.
Entendi. Isso. Ela me ensinou. Eu fui pelas minhas origens primeiro, por saber que o produto era bom, o que eu estava vendendo era bom. Eu tinha plena confiança naquilo que eu estava vendendo e oferecendo. Entendi. Isso é importante. Eu confio plenamente naquilo que eu faço. Uhum. Segundo, confiar em mim. Legal. Eu tinha que confiar na minha capacidade. Acreditar na sua capacidade. Isso realmente é uma coisa que quando a gente consegue, e não é fácil também. Não é fácil. Não porque é. às vezes é muito fácil, às vezes até as pessoas muito próximas chegarem da gente e falar assim, mas como? Como que você vai deixar uma coisa tradicional de anos, até as pessoas mais velhas, mais conservadoras, para se aventurar? Né, para vender, eu coloquei o banner aqui delas, vocês vão ver e qual é o grande negócio delas, né, onde elas aumentaram, onde elas passaram a ganhar 4 vezes mais do que elas ganhavam em 4 meses. Elas vendem queijos, doces, defumados, salames. Elas têm uma linha muito especial que a gente vai mostrar aqui na prática. Mas em que momento as pessoas ouviam que vocês iam deixar uma coisa tão estável para vender queijos e essa parte toda e achavam isso bom e aprovavam a tua atitude? Você teve que lidar com reprovações? Muita rejeição. Mas você estava determinada. Mas eu estava determinada. Focada. Eu acredito em mim, eu acredito no meu trabalho. Mesmo porque... Esse é o grande segredo, gente. Para mim era uma questão de superação. Até há 6 anos atrás, eu passei por uma síndrome do pânico, uma depressão. Que já é por não acreditar. Ao ponto de não conseguir ver a luz do sol. E hoje eu estou aqui. Então, no momento que veio essa oportunidade, com a necessidade, porque eu já estava no meu limite, eu agarrei e acreditei. Porque um dia eu escutei também que eu era capaz, só que eu havia esquecido disso. Sim. Então, esse negócio me trouxe uma oportunidade de descobrir que realmente eu acho que a gente fixa mais que a gente não é capaz do que as pessoas que falam que a gente é e que acreditam na gente, né? Foi isso que eu falei, a gente só pensa nas capacidades, na alegria, é verdade. A gente só lembra daquilo que é mal, daquilo que É. nos incomoda. Mas todos nós temos uma capacidade. Então, eu agarrei, vi na minha sócia uma capacidade imensa, que ela nem tinha noção que ela tinha essa capacidade, ela tem. Teve os olhos de águia que vem, né? Vem Sim. as aves da mesma plumagem. Eu vou te falar que às vezes ainda não é fácil para mim, entendeu? Por conta de 25 anos da minha vida eu ter um emprego fixo. Entendeu? Só que hoje, na hora que bate o desespero e falo, nossa, será que é isso mesmo? Será que não é? Eu penso, não, é isso sim, sabe por quê? Porque hoje eu faço meu horário, hoje eu determino quanto eu vou ganhar, hoje eu faço as minhas coisas no horário que eu posso, na hora que eu não conseguiria se eu tivesse num outro emprego. Se você quiser ir pra praia na segunda-feira, ela vai, gente, ela vai, porque eu já quis comprar queijo, não tinha. Entendeu? E a Liliane me ajudou muito nisso e me ajuda até hoje. Entendeu? Porque às vezes eu fico, ai meu Deus, será que eu não tinha que arrumar? Não tinha não, eu tenho que continuar nisso. Sabe por quê? Eu tô vendo só crescimento nisso. Né? Porque além de cliente no varejo, a gente tem a cliente no atacado. Entendeu? Então a gente elas já estão seguindo, né? O negócio deu tão certo. Quanto tempo tem tudo isso? Olha, foi começo de 2017, fez 2 anos agora. 2 anos? 2 anos. Então, em 2 anos, hoje, se a gente for pegar o que vocês ganham hoje, e também em termos de porcentagem, eu não quero saber números, mas assim, perante o que vocês ganhavam, a gente ainda permanece em 4 vezes a mais ou a gente já mudou isso? Já mudou. Permanece. Mas evoluiu um pouco, né, Lu? Na verdade, a venda é assim, né? A gente tem uma meta a cumprir. Né? Essa meta, vocês colocaram metas para vocês mesmos. Sim, essa meta é mensal. E nós atingimos, quando a gente atinge essa meta, tá nos 400%. É o que eu falo para eles, assim, que a gente tem que ser o maratonista e o treinador. Sim. Né? Então, quando você venceu ali os seus 6 quilômetros, então você tem que se determinar 8. E depois, no outro dia, 10. E assim... Camila, porque eu penso assim, ó. Você começar um negócio, eu comparo muito com uma academia, né? Aí você vê muita gente falando assim, não, eu vou pra academia. Na hora que começar o ano, eu vou pra academia que eu preciso emagrecer.
Aí a pessoa vai lá e faz a matrícula na academia e ela não vai na academia. Sim, as determinações, as Ela atitudes. está investindo na academia? Ela está investindo. Não, Mas eu ela um tá negócio indo? ótimo, que eu achei maravilhoso, assim, eu tô pagando uma academia há 3 meses e ela não é boa, porque eu tô pagando e ela não tá fazendo efeito nenhum, eu acho que eu preciso começar a ir. Mas É aí, bem isso, aí você encontra alguém na rua e fala, nossa, você tá com um corpo legal, né? Vê o cara lá todo bombadão, todo saradão, aí o que você tomou? Aí o cara vem e fala assim, atitude. Atitude é ótimo, eu adoro quem Entendeu? toma atitude. Então é isso, gente. Eu acho que a nossa história, né? É o que a Camila falou mesmo. Os pássaros das mesmas plumagens, eles se atraem, eles se aproximam, entendeu? E essa parceria minha com a Liliane, graças a Deus, tem dado muito certo. E a gente encontra pelo caminho pessoas, né, assim como a Camila, que, né, clientona nossa desde que fala, o início. né? Os meus angolanos têm que ouvir tudo isso, porque eles são meus e eu tenho que levar muita iniciativa e muita gente que dá certo, porque eles me fizeram dar certo. Eu quero muito que elas estejam com vocês amanhã ou depois aí também, e a gente vai ter o produto delas aí, no evento a gente vai ter o produto delas. Então, são dessas pessoas que a gente precisa. A gente precisa se aproximar de pessoas que nos incentivem a seguir em diante, né? E não a quem realmente não traz isso pra gente. Ô Camila, e eu vou falar por mim novamente, né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de arriscar. Muito medo, entendeu? E o que me levou a iniciar esse negócio foi um investimento. Era um investimento não muito alto. Entendi. Entendeu? Era um investimento que eu falava assim, não, né? Todo mundo pensou, perder não vai ser muito. Só que eu não queria perder. Entendi. Entendeu? Então é um investimento que você consegue ter um retorno muito rápido. E que é o que eles falam, né? É o que a gente busca muito. Então, assim, é necessário ter muito dinheiro para começar com uma máquina de churros, uma padaria, não é necessário, mas é necessário. Às vezes é muito mais valioso a atitude, o empreendimento, a crença que você vai ter naquilo do que o dinheiro que você vai ter. Às vezes você pode ter muito dinheiro. Eu costumo falar uma frase que às vezes tem pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. Então não adianta. A gente vê, olha, a gente pode citar diversos exemplos de pessoas que ganharam na Mega Sena, ganharam milhões ou tiveram heranças, ou o pai vinha de uma empresa extremamente tradicional e depois quando chegou naquela pessoa, aquele montante, aquele X de valor, que é um valor que daria para muitas pessoas viverem o resto da vida, aquilo durou meses. Depois de 3, 4 anos, a pessoa não tinha mais nada. Isso é muito normal a gente ver. E eu até falo que as histórias que começam como a de vocês, que são histórias conquistadas, né? Conquistadas por mérito próprio, por esforço, por trabalhar todos os dias. Então, a pessoa ela dá mais valor, ela sabe qual é o mecanismo completo daquilo e ela não vai trocar aquilo por qualquer deslumbre, qualquer vaidade, né? Então aí, como é que funciona? Essas meninas, elas compraram um carro, né? Vocês já tinham o carro? Eu tinha um carro, né? Elas já tinham um carro. Antigo. Esse carro, elas transformaram o porta-mala numa caixa de isopor. Uma caixa de isopor, sim. Não era uma coisa térmica, não era eletrônico, não era chinês, não era a última modernidade da tecnologia do segundo mundo? Não era. E não precisava ser, porque nada ia fazer com que elas parassem. Nada ia fazer com que não desse certo. E aí elas foram buscar a forma de marketing mais cara para divulgar o produto delas? De forma alguma. E aí, como é que foi? Rede social. Rede social. Gente. E eu falo muito isso para todos. Hoje é muito necessário que você esteja, primeiro, a marca, né? Elas criaram uma marca, elas acreditaram nessa marca. Depois disso, foi buscar gente. Sim. Né? É o que eu falei na live passada. Facebook, muita gente, hoje a gente fala Facebook, não, Facebook não é coisa para mim. É gente. Tem gente
É uma somatória de gente. Se você trabalha com comércio, aonde tem gente é o seu lugar. Isso é Facebook, é grupo. Vocês fazem parte de grupo de WhatsApp? Sim. Olha, tá vendo? Muito O WhatsApp exemplo. é uma excelente ferramenta. Excelente. Olha, tem dias que a gente fala assim, nossa, hoje não tem venda. O que a gente vai fazer? WhatsApp. A gente estoura de vender esse dia. Olha que Estoura de interessante. vender. E quanto que gasta uma publicidade no WhatsApp, Nada, meu povo? zero. Fala. Nada. Zero. Gasta, sabe o quê? A atitude. Porque ao mesmo tempo que elas estão no WhatsApp trabalhando, e é trabalho sim, é trabalho árduo, e é focado, é buscando, elas podiam estar vendo a vida do vizinho. Elas podiam estar falando da família, do primo, de tudo. Mas o foco, E outra a determinação. coisa, Camila, que até vi na live da semana passada que vocês comentaram, são sobre as datas. Eu ia perguntar isso. O produto de vocês, ele tem data? É que a gente não tem data para comer, né, gente? Então, na verdade, Camila, ele não tem data, mas tem algumas datas que a gente vende Mas mais. nem por isso vocês deixam de estar Não, atenta às não. oportunidades, não é isso? Não. Porque o nosso produto ele é presenteável. Ah, muito legal. Você criou que ele fosse Sim, presentear. Eu criei. Que ele fosse. Então assim, Ele é muita presenteável. gente, olha, para vocês verem, que, como eu falo, e isso é muito real, às vezes tem muita gente que enxerga, mas poucos têm olhos que veem. E isso é muito fato para quem quer trabalhar e para quem quer empreender, para quem quer dar certo na vida. Você tem que ter olhos que enxerguem e que vejam. Então, muita gente vai olhar para um queijo e vai ver um queijo. A Liliane, ela viu o queijo um presente. Ela viu uma oportunidade. Ela viu algo comercial. Então, assim, olha onde pode ir a visão quando você está atento a um bom produto, aonde você está atento a dar certo. E outra coisa, Camila, que é bem legal também, né? A gente tem uma variedade muito grande de produto, né? Não é Legal, só queijo. queria falar Então, sobre isso. o que acontece? Nós vamos até nossos fornecedores e a gente vê algo, nossa, isso aqui vai ser uma coisa que o pessoal vai gostar. Vou dar um exemplo do Natal, né? Natal nós vendemos muito licores para presente, né? Presente. Queijos para montar cesta. E nós compramos uma quantidade grande de licor e nós começamos a divulgar, vamos trabalhar o licor. Porque a hora que o pessoal for comprar um licor, ele não vai comprar só o licor, ele vai comprar mais coisa. Entendi. Entendeu? Então, você vê realmente a oportunidade em tudo. É em tudo. Às vezes, nós não estamos nem trabalhando. A gente está se divertindo em algum lugar, algum show, alguma coisa. Mas se surgiu a oportunidade de venda, a gente vende. Sim. A gente vende. É estar atento. A gente vende. É estar Olha, atento nós à temos necessidade do um cliente hoje que surgiu de um momento de divertimento nosso. Nós estávamos E naqueles momentos assim que vocês estavam desacreditadas, surgiu clientes também que falaram, não, surgiram pessoas, vocês encontraram pessoas que falaram para vocês, não, isso aqui dá certo, continua. Olha, Camila, eu vou falar a verdade para você. Eu tive medo em alguns momentos, mas eu nunca desacreditei. Olha, eu falo isso porque veio uma pergunta, né? Assim, eu estou gostando bastante delas, mas pede para elas falarem um pouco da fase de superação, porque muita gente fica desacreditado, dizendo que este negócio já se faz parte da força delas. Então, assim, vocês tiveram concorrência? Tem concorrência. Tem. E aí, qual foi o Tem olhar e qual foi o concorrência. posicionamento de vocês para a concorrência? Tá, eu vou dar um exemplo. Né? Vou dar um exemplo. Sobre o mais do mesmo. Sim, tá. Algum momento vocês se enxergaram? Ah, mas eu vou vender isso, eu vou ser mais do mesmo? Não. E isso é posicionamento? Sim. Sim. Por quê? Porque é um produto que eu sei que é o melhor. E que eu sei que eu posso É aquilo trabalhar que eu em te cima voltei dele. a te E falar. quanto ao seu trabalho? É Quanto ao seu acreditar- desempenho? Eu vou É contar uma história. acreditar em você, em primeiro lugar, acreditar em você, acreditar na sua capacidade, não colocar limites para você. Isso para mim é importante. Todos os dias eu acordo, eu penso, meu Deus, estou viva, obrigada por essa oportunidade. Tá tudo certo Vou comigo. fazer acontecer. Vou fazer tudo que está ao meu alcance. Ó, vou te dar um exemplo Tudo concreto. que está ao meu alcance. A gente entrega esses produtos num estabelecimento aqui na cidade e um dia nós chegamos nesse estabelecimento e tinha o mesmo produto, né, o mesmo tipo de produto, não o mesmo produto, o mesmo tipo de produto de um outro fornecedor. Uhum. Aí eu olhei, ela olhou, falou, e agora? O que a gente vai fazer?
vamos conversar com o rapaz e vamos marcar uma degustação. Ele não faz degustação. Ter o posicionamento de ser maior que o problema. Sim. De enfrentar, não se acovardar. Não. Enfrentar, né? E depois que a gente enfrenta é bom, não é, menina? Camila, se você me dá um negócio, né? Se você me perguntar agora, você quer voltar há 3 anos atrás? Eu ia perguntar mesmo. Então, no final eu ia perguntar, vamos então antecipar. O que é a estabilidade hoje? Eu acho que ela pode falar melhor. A estabilidade hoje, além de financeira... Depois de 2 anos, porque olha, gente, a gente não está falando de uma história de 20 anos. A gente não está falando de alguém que resolveu acreditar em si, na sua capacidade, há 5 anos. A gente está falando de um negócio de 2 anos. Se você olhar hoje para o teu filho e pensar em 2 anos atrás na idade dele, foi ontem. Foi ontem. O tempo ele está passando muito rápido. Então, assim, há 2 anos atrás elas tiveram uma atitude de mudança completa. E aí elas vinham de um emprego estável, elas vinham de toda uma tradição familiar, de toda uma tradição cultural e resolveram mudar tudo. Elas tiveram a atitude e a decisão. E hoje eu faço a mesma pergunta que eu fiz no começo. Antes eu volto a pedir para que todos compartilhem e curtam, para que a gente possa propagar mais essa informação e essa mensagem tão legal delas de experiência de vida, né? A gente não está falando de nada abstrato hoje, a gente está falando de uma situação muito real que todos nós passamos todos os dias. Hoje, o que é estabilidade na vida de vocês? Em todos os sentidos? E eu vou mais além. Estabilidade, realização profissional e alegria. Alegria, primeiro, volto a falar o que eu falei, é acreditar em mim. Eu sou a pessoa mais importante para mim. Eu. Eu amo a minha família, eu amo a minha sócia, mas eu. Então, em primeiro lugar, a minha alegria está em mim. É muito importante ser feliz. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tá? Não é hipocrisia, não. A minha alegria está em mim. Essa alegria me gera estabilidade, Camila. Emocional. Para trabalhar. Até para enfrentar os problemas. Para enfrentar os problemas, Sim. porque os problemas não param. Não. Para empreender. Para ser maior que os problemas que vão vir e saber que eles não vão acabar com você. Meu concorrente. Não permitir isso, né? Não permitir. Não se permitir. Se tratar com amor, com carinho. Eu acho que às vezes a gente se maltrata muito. Sim. A gente tem o hábito se vitimiza. de não se tratar com carinho. Né? E às vezes a gente fala, ai, fulano não me tratou com carinho, ciclano não me tratou com carinho. Mas e aí, você hoje, você acordou e você, hoje, agora a gente está aí 9h13 da noite, 21h13. Você se tratou com carinho hoje? Você se respeitou profissionalmente? Você deu o seu máximo? Você acreditou ao máximo no potencial que você tinha de empreender como elas? No potencial que você tinha ao máximo de mudar a vida, no que estava te incomodando, como elas tiveram essa decisão e por isso elas estão aqui hoje, né? E a estabilidade envolve tudo isso. É a conquista da independência. Isso é muito importante. Estabilidade é você conquistar a sua independência, você estar tranquila, você poder fazer um planejamento. E esse negócio nos proporcionou isso, a independência. Você escolhe seu horário. Poder ter mais flexibilidade, a independência, né? financeira. A hora que você quiser estar com a sua família, você Exatamente. Pode. É muito tentador. Você pode forçar um pouquinho de um lado, num dia trabalhar um pouquinho dobro, mas para ter um pouquinho mais no outro. Camila, já chegou dias de nós trabalharmos das 7 da manhã às 9 da noite. Só que a gente sabia que no outro dia eu podia ficar em casa se eu quisesse assistindo um filme, estudando. Uhum. Mas também no dia anterior nós trabalhamos das 7 da manhã às 9 da noite. Também precisa Entendeu? dar o máximo. Tem. Porque aí também eu vou te perguntar, se você vender 10 dias bem e depois passar 20 em casa, você vai cumprir aquela meta de ganhar 4 vezes mais? A responsabilidade também é tua. Sim. Tem esse outro lado. Tá? Disciplina. O negócio é isso. Palavra disciplina. Disciplina. Então, eu acho que assim, se a gente pode deixar uma lição hoje, uma palavra para quem quer empreender, a palavra da noite pode ser essa: coragem, determinação e disciplina. E você ser capaz de fazer o melhor ao invés de se contentar com o possível. Sim. Entendeu? Você dá o seu melhor sempre, independente do que você vai fazer. Seja qual for o seu emprego, a sua profissão,
seja qual for o seu horário de trabalho, a sua vida, mas você dê o seu melhor sempre, seja na sua família, seja no seu trabalho, seja com os seus amigos. Então é dar o seu melhor. Por mais que você fale, nossa, eu não estou sendo reconhecido, não tem problema. Dê o seu melhor sempre. Uma hora vem, né? Lógico que vem. O seu reconhecimento vem, sem dúvida. Eu acho que é isso. Legal. E aí, vamos mostrar um pouquinho dos produtos, meninas? Eu não sei, a gente montou uma mesa. Eu não sei se aqui a gente vai conseguir ter muita visibilidade de tudo, mas eu falo para vocês que a gente vai estar com todos esses produtos no nosso evento. E como elas, agora a gente vai ter um compromisso muito forte de estar levando para vocês o melhor. As meninas, elas estão agora abrindo o sistema todos de franquia. Então, se vocês falarem para mim, Camila, gostei, é isso, é o negócio que eu quero, eu posso ter aqui? Pode, pode sim. Através da Terra Brasil, através de toda a nossa equipe, você vai poder estar adquirindo um kit desse e começar exatamente como elas. Elas querem sim. Hoje elas acreditam tanto que elas também vão ser mundiais, né? A gente não tem que ter fronteira no nosso negócio, fronteira no nosso sucesso, limitação para nada. Então, elas... E por convite da Terra Brasil, por convite da Camila, por convite de toda a nossa equipe, elas também agora estarão em Angola. Então, para iniciar isso, a gente vai estar fazendo tudo isso no evento que vai acontecer no dia 23/2, que a gente tem inscrito aí as pessoas que querem participar e tá com a gente nesse momento, que a gente vai estar falando de negócio, de empreendedorismo, de como fazer, de como organizar e de como se cuidar, como se tratar com carinho. Então aqui tem alguns produtos. Então vamos supor, ela pode demonstrar, né, a parte de queijo, a parte de doce, a parte de defumados, e é tudo muito diferenciado. A gente tem o caso dos desidratados também, que eu queria que ela mostrasse. Sim. Que é uma coisa que a gente não tem, pelo menos eu nunca vi em Angola, vocês podem até me corrigir se tiver. Mas aqui tem, né, Camila, alguns produtos. Uhum. São produtos... Sim, dá pra ver. Aqui, por exemplo, o queijo desidratado. Aqui é um queijo que ele é desidratado, delicioso, é um chips de queijo. Uhum. Então, gente, crocante. Isso aqui, eu falo pra vocês, um final de semana, onde vocês vão receber alguém, um momento onde vocês vão ter uma visita, vão querer mostrar, vão querer juntar os amigos, relaxar um pouquinho daquela semana. Quem que não vai comer? Fala pra mim, com um vinho, com alguma coisa. É delicioso, né? Pronto. Então são produtos que você não pensa duas vezes para adquirir mesmo. Hoje vocês vendem, em média, quantos produtos por mês? Para pessoa física, direto, em varejo, no mínimo 1.000 a 1.500 peças mês. Então elas têm aí já um negócio onde elas vendem no mínimo 1.000 unidades por mês. Isso. Né? E aí tem o atacado também. E tem o atacado, que aí são os lugares que a gente coloca, padarias, supermercados. Porque você não está limitado, né? Você pode colocar o produto em vários tipos de comércio. Tá? Então daí você multiplica isso para quanto, mais ou menos? Em torno de uns 2.500 itens. 2.500 itens. Elas montaram tá até aí, dá para vocês verem, mas elas montaram um kitzinho para quem quiser começar, que é um kit com 300 itens. Então, trabalhando de verdade mesmo, se dando ao máximo. E isso dá para começar, para ter um retorno e no mês, pelo menos, garantir aquele salário que vocês ganhavam quando estavam na escola, no emprego fixo. Sim. Vocês já fizeram com esse intuito. Se você for ver, Camila, 300 itens, se você trabalhar 20 dias, você tem que vender 15 itens por dia. É muito pouco. É muito pouco, né? Então, assim, se a gente não conseguir 15 pessoas que comam doce de leite, realmente não é nada que a gente vai ter que se esforçar muito. É um produto gostoso, entendeu? Que cabe em qualquer situação. Você pode vender numa fila, você pode vender para um amigo, para o vizinho. Qualquer lugar você vende. Na praia. Queijo brasileiro é considerado o terceiro melhor queijo do mundo. Legal, legal. E o Brasil hoje é o terceiro maior produtor de queijo do mundo. Legal. Então... E assim, a diferença... Sabe o que eu queria mostrar para vocês? Eu queria mostrar esse potinho. Isso aqui, gente, é muito legal. Isso aqui é o máximo. Vocês, por exemplo, uma pessoa assim, né, que nem eu tenho pouquíssimo tempo. Então você chega em casa e você coloca isso aqui vira tudo. Ou ele é um queijo, onde o miolinho dele é aquele miolinho molinho, que tem vários tipos de sabor. Ou você faz fundir dele,
ou ele pode servir como um molho para alguma coisa, para uma carne, para um macarrão. Então, assim, é uma linha de produtos muito diferenciado. Não é um produto onde você fala, Camila, você vai encontrar em qualquer lugar, eu vou ter concorrente em qualquer lugar. Não. Então, elas se despertaram para isso, para sempre ter uma coisa ou outra que seriam coisas que não teriam em lugar nenhum mesmo. E é um produto que você consegue vender em qualquer lugar, Camila. Em qualquer Legal, lugar. né? E assim, e nós vamos atrás dos nossos clientes. E comprou uma vez, cliente para sempre. Fidelize o cliente, Sim, porque é saboroso, Legal. Tem um bom preço, é acessível. Quem quiser ver, eu sei que aqui a gente acaba... Vou abaixar um pouquinho. Aqui a gente acaba não conseguindo mostrar da melhor forma, mas eu acho que a ideia a gente passou. Sim. Quem quiser provar, quem quiser conhecer, quem quiser ver tudo isso, lá no evento, no dia 23, a gente vai ter. Vai ter tudo das meninas lá, com um pouco mais de conversa, até as meninas, a gente consegue. Eu ia falar isso, daqui a pouco as meninas. Né? Se vocês colocarem uma torcida forte, aí quem sabe eu já levo. E mais um negócio para vocês. É um negócio maravilhoso, viu, Camila? Mais um negócio para vocês. Eu acho que aqui a gente tem 2 exemplos de mulheres que tiveram uma decisão de dar certo, de fazer história, de ser alguém. E de ser alguém talvez não baseado no nome de nenhuma empresa, não baseado em história de ninguém, mas baseado na história delas, baseado no que elas acreditavam, baseado no que elas podiam fazer e no que elas talvez nem imaginassem que poderiam fazer, mas no que elas acreditaram. Porque eu acho isso também, quando a gente decide dar um pouquinho, a estratégia ela vem vindo e às vezes ela vem de uma forma que a gente não sabe nem de onde saiu. Mas ela vem e ela vai somando e a cada dia que você acorda tem algo maior aí que te dá um sinal diferente, que desperta seus olhos em lugares diferentes, onde você pode pôr o produto, onde você pode expandir um pouquinho mais. Então a limitação, ela cabe a gente sim, certo? Camila, então só tenho a te agradecer. Eu agradeço demais a participação de vocês. Muito obrigada mesmo. Agradeço demais as meninas que estiveram aqui. Obrigada quem está aí nos ouvindo. Obrigada. E outra coisa, estamos à disposição, tá? Elas estão. Quem quiser aí mandar dúvidas, quem quiser perguntar mais do negócio, a gente agora, assim... e aí eu vou linkar aqui para a gente já colocar uma outra novidade, né? As meninas eu já conhecia e essa semana eu as chamei para participar desse momento e falei para elas que a gente tinha uma novidade, né? Que era a novidade de que muitos já conhecem a Camila, muitos já sabem de quem é a Camila pela Terra Brasil. Mas a gente, graças a um trabalho muito bem feito, muito sério mesmo, os clientes eu acredito que estão comigo continuamente, eles sentem isso, eles sentem o compromisso e a gente conseguiu, e a gente teve um convite da Câmara de Comércio Angola Brasil, aonde a partir de segunda-feira passada eu faço parte da diretoria da sede de Angola. Então eu já as convidei, né? Elas já vão ser membros também, para poder ser mais uma das empresas que a gente, a partir de hoje, a gente vai poder estar ampliando muito mais o acesso de produtos, o acesso de empresas, o acesso de negócios que o angolano vai poder começar, o acesso de incentivo, de apoio. Então, daqui para frente, todo aquele trabalho que era feito talvez de uma maneira um pouco resumida, em um número de pessoas um pouco limitado ainda, agora a gente vai iniciar, como eu falei para vocês, 2019 seria um desafio para todos, e eu não me excluo disso. E eu tanto não me excluí que eu já iniciei o ano aceitando um novo desafio e me comprometendo sim a dar o máximo por ele. Então eu vou passar rapidamente aqui um vídeo para que vocês assistam, que foi enviado pela Câmara hoje. E aí, em seguida, eu volto para falar mais um pouquinho, porque vai ser uma coisa rápida, mas só para um agradecimento mais especial e mais direcionado, ok? Convido as meninas para assistir com a gente, mais um pouquinho. Vamos lá, vamos acompanhar. Olá a todos, eu sou Eduardo Arantes, presidente da Câmara de Comércio Angola Brasil. E eu queria, em nome da Camila Silveira, nossa mais nova diretora da subsede Luanda, cumprimentar a todos os angolanos e desejar a Camila toda a sorte do mundo. E como eu sei que sorte
é algo que é proporcional ao trabalho que realizamos. Eu tenho certeza que a Camila vai ter toda a sorte possível e imaginária, porque ela é uma guerreira, é uma trabalhadora. Esse ano nós temos diversos projetos para levar a Angola. A Câmara de Comércio, para quem não sabe ainda, ela nasceu em 2009. Já estamos aí com 10 anos de existência. E nesse tempo fizemos muita coisa para o bem das duas nações, missões comerciais, rodadas de negócio, levamos empresários brasileiros para investir em Angola. Tudo isso vem acontecendo com cada vez mais velocidade. E a gente vai implementar muito mais nesse ano de 2009. Uma das coisas, um dos nossos focos são os nossos treinamentos, os nossos cursos de formação para empreendedores. A gente quer dar muita ênfase a isso, porque nós acreditamos que o empresário angolano, como ele é muito empreendedor, e isso é sabido pelo mundo inteiro, ele vai se sentir mais à vontade, mais confiante, com treinamento, com know-how, e isso vai fazer com que ele seja mais importante para o seu país. Ele vai criar receitas, ele vai movimentar a economia. Isso tudo é importante, a gente sabe disso. Então, contem conosco nessa nova etapa, nesse novo caminho que a Câmara de Comércio Angola Brasil está fazendo aí em Angola. E mais uma vez, Camila, tudo de bom. Prazer. Então é isso. Acho que a partir de agora está oficial para todos. Eu faço parte, sim, da Câmara de Comércio Angola Brasil. E eu faço parte de um setor muito especial, porque eu estou pelos angolanos, né? Eu acredito que nós estarmos nesse cargo pelos brasileiros, ele tem um peso, né? Ele tem um significado. Agora, uma brasileira, loira, de olho azul, super característica angolana, né? Estar pelos angolanos, isso tem um significado enorme para mim, enorme mesmo. Vocês não podem mensurar o tamanho disso na minha vida. E aí, eu nunca fui uma pessoa de ficar aqui falando muito de mim. Eu sempre falo das pessoas, eu sempre trago exemplos. No final do ano eu até falei um pouco mais, mas eu falo para vocês. Eu fui criada de uma forma onde eu não fui a melhor aluna, nunca fui a melhor aluna, nunca fui qualificada como uma pessoa mais inteligente da minha casa, muito pelo contrário. Entre os meus familiares, eu não tinha pessoas, às vezes, que tivessem muito cuidado para usar palavras, para atitudes e assim por diante. Então eu fui criada de certa forma. Eu tenho uma irmã também muito batalhadora, muito guerreira, e que hoje também tem a profissão dela, e também é um exemplo de mulher empreendedora. Mas nós fomos criadas entre familiares onde pra gente era muito real conviver com a informação de que a gente nunca ia ser nada na vida, com a informação de que a gente era burra, a gente não servia. Durante anos, com uma certa idade, essa nossa estrutura familiar não nos permitiu mais que a gente estudasse, a gente teve que trabalhar e a gente foi criada para dar retorno, né? Então, assim, eu fui criada para venda, ela também, e a gente tinha a obrigação de dar retorno. E eu acho que às vezes as pessoas têm opções na vida, as opções de dar certo ou não. A gente não teve opção, a nossa opção era ou a gente fazia ou a gente enfrentava uma guerra familiar muito grande, e a gente cresceu no meio disso. Quando eu fui fazer o meu primeiro curso de exportação, escondido, hoje eu lembrei muito disso, e eu lembro que o Banco do Brasil, na época, há muitos anos atrás, credenciou e abriu e divulgou que ia dar um curso para exportação, numa época onde falar em exportação era uma coisa muito diferente, né, de tudo isso. E eu lembro que eu falei para minha mãe que eu queria, porque queria fazer esse curso, mas a gente tinha medo. E eu tinha um medo, gente, vocês não têm noção. Para vocês terem ideia do medo que eu tive,
por anos da minha vida, quando eu sentia muito medo, eu entrava dentro do guarda-roupa. E o guarda-roupa foi o lugar mais seguro da minha vida por muitos anos mesmo. Eu nunca falei isso, e nunca imaginei falar isso publicamente. E olha, eu falo para vocês que para eu sair desse guarda-roupa foi uma coisa dificílima. Eu fiz esse curso escondido, eu não podia falar que eu tinha estudado, eu tive um passado muito complicado. Eu empreendi sim, eu não dei certo, eu perdi dinheiro muito, eu fiz muita coisa errada. Eu conheci pessoas que me incentivaram a, depois de adulta, ir fazer faculdade. Fui fazer todos os cursos que eu queria, fiz mesmo. Até um dia que uma pessoa acreditou em mim e me levou para Angola. E aí eu acho que, resumindo essa história, eu vou falar do último semestre, onde eu voltei a estar mais presente em Angola por problemas, por conflitos, por achar que poderia fazer um pouquinho a mais por mim mesma. E tinha muito medo de sair do guarda-roupa. E aí fui buscar cursos, fui buscar aprender mais e ter mais coragem. Então e a partir do momento, foi muito difícil para mim, fui muito julgada, hoje você falar, né, uma mãe de família, tá deixando a sua família e tá tomando a decisão de ir para o outro lado do mundo por uma causa que ela acredita e por pessoas que ela acredita e ama, e nem ela sabe explicar exatamente por quê, é muito estranho. Nem todo mundo aprova essa ideia e nem todo mundo aprovou. Mas e daí? E daí? E eu falo isso com tanta segurança, porque quando eu pus o meu pé na terra de vocês, e eu já falei essa frase, eu senti uma força, eu senti uma certeza. E como eu estou falando de mim, eu até me dou a liberdade, eu respeito muito todas as religiões, todos sabem disso, mas eu me dou a liberdade de falar que eu tinha tanta certeza que era o caminho que Deus queria para mim, que dali para frente ninguém mais me brecou. E durante muitos anos, eu tenho a Terra Brasil há muito tempo, e essa empresa passou por diversas dificuldades, sim, diversas reformulações para chegar a ser o que ela é hoje e fazer a diferença na vida que eu achava tantos angolanos que eu tinha assim 3, 5 mil clientes, e eu achava que já era assim uma maravilha. E hoje eu posso falar que por dúvida deles que eles tiveram e que eu já tinha saído daí, por transmissão de funcionários meus, que por momentos eu falei, não, peraí, a minha empresa tem que ser de verdade, então a minha capacitação tem que começar da porta para frente, da porta para dentro. Tudo que a gente falar para o nosso cliente tem que ser verdade, sim, a gente tem que defender isso até o último. Essas pessoas que acreditam na gente tem que dar certo. E esse é o meu grande compromisso com o angolano. E a partir daí, hoje eu tenho 70 mil pessoas que assistem um vídeo meu. Vocês não têm ideia do que é sair de dentro do guarda-roupa para casa de 70 mil pessoas. Acreditar e ver que, poxa, eu não era não aquela pessoa que não ia conseguir nada na vida, que eu mais ouvi e que eu mesma passei a acreditar. Então, de um tempo para cá, eu tenho me sentido muito feliz e muito realizada, e quem me proporcionou isso foi os angolanos. Quem fez a história da minha vida, minha história talvez não veio de bases familiares lindas, daquelas histórias maravilhosas que a gente tem para contar. Eu tenho pessoas muito especiais na minha família, sim, mas nem todos. E essas bases, elas não foram criadas dentro de mim, eu tive muito mais crenças de que eu não daria certo, de que eu tinha tendências a não saber estudar, a não conseguir, a não ter progresso, a não saber fazer as coisas, do que a saber. E tudo isso foi um desafio e um muro enorme que eu derrubei na minha vida, e derrubei sim, isso eu posso provar na vida dos angolanos, porque hoje eu tenho angolanos que eu fiz 4, 5, 6 empresas, e eu luto pelo crescimento deles com garras e unhas, assim, unhas e dentes, porque cada realização de um angolano que eu vejo é um significado a mais na minha vida. Eu falo, é um momento que eu viro, e às vezes eu saio daí de Angola e entro no avião e eu falo, foi para isso que eu vim, foi para isso, foi para ver cada sorriso, tirar cada foto que eu tirei, ver cada selfie que eu tirei, que todos sabem que eu tiro foto com todo mundo mesmo.
foi saber que hoje a gente vai fazer um evento e o número de pessoas me assustam sim, mas eu tô lá e eu quero fazer diferença na vida de todos. Então esse cargo, ele veio de uma forma como um presente de Deus, uma concretização de que a gente fez tanto, né? Eu implorei tantas vezes para pessoas acreditarem em mim e de repente eu parei de fazer isso. Eu parei de querer provar para as pessoas o que eu era. Eu quis me provar muitas vezes quando não deu certo que eu era honesta sim, que eu era profissional sim, que eu podia estudar mais sim. E as palavras, às vezes, elas são muito vazias. E a gente não vê o quanto a gente está perdendo tempo. Enquanto a gente está falando, enquanto a gente está querendo fazer o outro entender, às vezes, uma realidade que ele não tem dentro dele, para ele, como é que ele vai ter para mim? Então, enquanto você está se incomodando com a realidade do outro, enquanto o outro está sendo protagonista da tua vida, você realmente não é nada. Então, enquanto eu não tive essa decisão na minha vida, e eu agradeço a cada angolano que fez e que me obrigou a ter essa decisão, tanto em coisas boas, em momentos bons, em momentos ruins, em momentos difíceis, e em qualquer tipo de momento eu não troco os meus angolanos por nada. Então, hoje eu assumo sim, eu vou estar por Angola sim, todos os angolanos podem contar comigo para fazer a diferença nisso. Eu quero levar, como as meninas, diversas pessoas. Eu quero que Angola tenha acesso ao mundo. A gente vai chegar primeiro, a gente não vai chegar depois. E esse é o meu papel que eu tenho aqui para vocês. Estejam com a gente dia 23. Vai ser um momento imperdível, mais um desafio, para mim sim, que vocês vão me ajudar e que mais um momento eu vou tirar a força de cada um que vai estar lá presente comigo. Eu agradeço ao Eduardo, que foi uma pessoa que muito especial, mais uma pessoa que sempre acreditou em mim, sempre acreditou no meu trajeto, sempre acompanhou tudo isso e me comprometo sim a fazer o melhor. Então, o que vocês precisarem hoje, Terra Brasil, Grupo Braese, que é a nossa empresa que faz toda a parte de documentação, tem uma equipe maravilhosa. Hoje um cliente, ele quer montar um negócio, ele não precisa se preocupar com nada. Com documento ele não precisa se preocupar, com mídia ele não precisa se preocupar, com marca ele não precisa se preocupar, com divulgação, com criação, com nada disso. Eu só peço a vocês que vocês acreditem como vocês fizeram que eu acreditasse. Então eu me despeço hoje dessa live num momento muito especial, de muita gratidão, com essa posse oficialmente feita. E fevereiro eu tô aí com vocês. E esse ano a gente tem o prêmio do angolano, do empreendedor angolano de 2019. E a gente vai fechar com uma festa linda, comemorando tudo isso e com todos nós juntos. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Boa noite. Gratidão, obrigada. E assistam, compartilhem e curtam. Isso é muito importante pra gente, muito mesmo. Façam com que essa mensagem chegue na vida de cada um. Faça com que cada um que você conhece entenda que ele pode sim. Às vezes você muda a vida de uma pessoa compartilhando e curtindo, porque é o que ela precisa ouvir. Ela precisa ouvir que tudo é possível quando ela se predispõe a fazer. Tá bom? Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Obrigada.